A treziri mai una tova dairia, do céus aparece a Virgem Maria. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Prezado amigo, afilhado, Padre Adilson, irmãos e irmãs aqui presentes, este dia da trezena em louvor à Senhora de Fátima, nossa gloriosa padroeira. Sabemos que tudo aquilo que é feito em conjunto, associando pessoas e interesses, ganha força. Já diz o ditado que a união faz a força. E principalmente quando percebemos que dentro dessa união há também comunhão de pensamento, de ideias, a força ou as atitudes, as ações aparecem com maior clareza, com maior expressão. Isso em qualquer nível da sociedade. Numa empresa, por exemplo, se os funcionários estão aí empenhados, unidos, atrás de um mesmo objetivo, certamente os resultados serão os melhores possíveis. Numa escola ou numa universidade, se o corpo de direção, professores, alunos, todos se esforçam, se empenham para que o ensino seja o de melhor qualidade, acreditando no potencial e nas capacidades que cada um tem, as chances de dar certo serão as melhores possíveis. Se isso funciona tão bem nas nossas instituições, na nossa vida social, para não dizer também, por exemplo, quando um grupo de moradores de um determinado lugar se une por conta de um interesse comum e consegue, cobrando aí junto às autoridades responsáveis, as soluções, as melhorias, e as coisas acontecem, os resultados aparecem. A força da corporação ou da associação dão aí um respaldo para as decisões, dão algo a mais, acrescentam. Se isso vale para qualquer instituição da sociedade, quanto mais não vale ou não valerá para aqueles e aquelas que se unem por um motivo sublime, a fé. E é o mesmo motivo que nos trouxe aqui. Tanta gente, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, formas de ver a vida e de estar no mundo muito diferentes. Claro que aqui, aproximadamente aí umas 700 pessoas têm essa diversidade. Quanto mais se formos pensar fora daqui, talvez neste mesmo horário, quantas outras pessoas na Austrália, na China, na Europa, nos Estados Unidos, na África e em diversas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, estão unidas por um mesmo motivo, estão unidas numa mesma raiz, num mesmo tronco, que é a imagem usada por Jesus para identificar o seu corpo, que somos todos nós. Galhos e frutos diversos, diferentes no aspecto, na forma de ser e de se comportar, porém unidos em Jesus Cristo ressuscitado, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Compreendemos através dessa imagem que Jesus usa da parreira ou da videira, que
Pode ser que nem todos conheçam o pé de parreira, mas a ideia é qualquer árvore ou qualquer tronco que esteja aí bem formado, bem sustentado, nutrido com o sol, com a água, com os sais minerais que a terra oferece, com os cuidados do dono da plantação, que não vão deixar aquela planta estragar, ou vão cuidar fazendo inclusive a poda no tempo certo, para que produza os frutos desejados, os frutos mais gostosos, mais doces, mais saborosos. Assim também, entendidos dessa maneira, somos nós, cristãos e cristãs, diferentes, porém unidos, associados na mesma comunhão, associados na mesma fé e no mesmo batismo, como nos lembra o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso falando da Igreja Católica, mas para não dizer das outras igrejas cristãs que também acreditam em Jesus Cristo. Tem formas diferentes de expressar a fé, e aí é que está a riqueza e a grandeza do bom cristão. Aprender a respeitar o outro que tem uma fé diferente da minha, conservar a minha fé e acolher as expressões de fé que são diferentes da minha, com muito respeito, com muita consideração, entendendo que se o outro tem um ponto de vista diferente do meu, talvez ele enxergue de um lado e eu veja do outro o mesmo objeto, e para nós a mesma referência, mesmo tronco é o Senhor Jesus Cristo. Embora diversos, estamos unidos, embora com nossas opiniões, embora com nossas formas até de expressar esta fé, porque alguns preferem expressar a sua oração ou a sua fé aí através das palavras, do gesto, do canto, da dança, da música. Outros já procuram o recolhimento, já procuram aí o silêncio para fazer a comunhão com esse mesmo tronco, Jesus Cristo vivo e ressuscitado. O mais importante é que nós não percamos a comunhão, não nos distanciemos, e aí é que entra o testemunho cristão, o testemunho mais bonito que nós podemos dar, de respeito às diferenças e de promoção da unidade entre nós, porque é muito feio e é muito ruim, especialmente para aqueles que vêm de fora ou olham de fora, perceber que entre nós há diferenças, há divergências e até brigas, desentendimentos por pontos de vista divergentes. Cristãos e cristãs que foram batizados e estão convencidos da graça do seu batismo precisam lutar e empenhar-se para estabelecer comunhão, não uma comunhão uniforme que coloca todos e todas como se fosse aí uma forma, iguaizinhos, produzidos em série. Não, mas uma comunhão que entenda a unidade no meio da diversidade, no meio da diferença. E por aí passam o respeito, por aí passam o cuidado com o outro e a necessidade que todos nós temos de acolher as outras pessoas, como também gostamos de ser acolhidos. E um dos pontos-chave desta trezena é também aí a palavra comunhão para o dia de hoje, muito em conformidade com o Evangelho. A comunidade de Jerusalém, que a primeira leitura apresentou, era a mais antiga, a primeira talvez que tenha se formado depois da morte e da ressurreição de Jesus. Eles tinham uma cultura comum, a cultura dos judeus, a língua, os costumes, e depois o povo grego
de outra língua, de outros costumes, com outra visão de mundo, uma forma diferente de acreditar, também passou a demonstrar a sua fé, de maneira diferente. E a primeira tentação da comunidade de Jerusalém, como nos mostrou o livro dos Atos dos Apóstolos, foi rejeitar. Não, eles não rezam como nós, eles não professam a fé do mesmo jeito que nós, ou não expressam esta fé da mesma maneira que nós. Então a tentativa ou a tentação é de afastá-los, de distanciá-los, rejeitar. E aí é que a força do Espírito vai iluminando, vai clareando a mente e o coração das pessoas para que se entendam e procurem perceber, e mesmo diferentes, mesmo talvez em locais diferentes, estão associados, estão unidos pela mesma comunhão no Espírito do ressuscitado, no Espírito de Jesus Cristo. Por isso, todos aqui celebrando a mesma fé, em louvor à padroeira, a Senhora de Fátima, trazemos no coração o desejo de nos aproximar sempre mais. E como paróquia, como rebanho do Senhor, nós nos entendemos membros desse corpo. E assim nos sentimos responsáveis também. E quando falarmos a igreja, que eu me inclua nesta igreja, que eu me sinta membro dela e procure defendê-la, como também quero amá-la muito todos os dias da minha vida, pois é nesta igreja que eu vivo a minha fé, é nesta igreja que eu faço a experiência do encontro com Jesus Cristo, de um encontro que me abre novos horizontes para também ir ao encontro das outras pessoas, amando, respeitando e trazendo para a comunhão, trazendo para perto de nós aqueles e aquelas que estão distantes, estão separados e às vezes estão indiferentes. Aqueles frutos que estão no canto da árvore talvez não estão lá recebendo a irrigação da seiva da vida, a irrigação necessária para mantê-los vivos. Vamos fazer chegar esta força, esta energia que nos contagia, a força da fé, chegar até aquele e aquela que está meio morno, meio apático, ou está quase morrendo, está quase desfalecendo. Que a poderosa intercessora, a Virgem Maria, a Senhora de Fátima, nos ensine a nos aproximar de Jesus e a nos aproximarmos uns aos outros para estabelecer comunhão, para estabelecer sinal de vida e de esperança uns para os outros e todos para a sociedade, a fim de que aqueles que virem em nós testemunhas da fé vão se sentir também atraídos, motivados a querer pertencer a esta igreja, a fazer aqui a experiência da fé que liberta e que nos leva a transformar o mundo num mundo melhor, mais agradável, mais feliz, porque estamos unidos em Jesus Cristo, que nos dá esta força através da sua palavra, através também da Eucaristia e da comunhão fraterna que nos aproxima, que nos une.